Boa noite. Estamos falando então sobre violência doméstica, abordando a violência contra a criança. Quando eu comecei a falar para vocês alguns pontos, e eu cheguei a dizer no outro vídeo o seguinte, que ao ouvir o choro de um bebê, vai se identificar que aquele choro quer dizer alguma coisa. Óbvio, gente, que eu estou dizendo da criança já maiorzinha. E choro, eu quis dizer uma expressão vinda da criança que precisa ser identificada, porque o corpo fala e os gestos têm uma importância muito grande na nossa sociedade. E o que acontece? Por que eu quis falar aquilo? Porque nós não temos ideia de quanto o medo de que eu possa ter um filho gay é enorme, enorme. É algo assustador pelo seguinte, no sentido da herança do nosso famoso e amigo que precisamos aprender a dissolver, que é o chamado patriarcado. Nós já tentamos aqui conversar a respeito do que quer dizer o patriarcado, e ele quer dizer a sociedade ser gerida apenas pelo viés da força do homem, né? O mundo visto pelo olhar supostamente masculino, supostamente, e porque ele é usado pelas sociedades políticas ou sociedades de poder, né, para dominar a forma de vida daquele grupo social, e ele vai entrando pela veia, né, aquela linguagem subliminar que eu falei para vocês, que vai grudando no subconsciente, no inconsciente, e faz as nossas opiniões, né? Nós cristalizamos as nossas opiniões, os nossos pensamentos, as nossas crenças até, ditada por aquela ideia de ordem, né? Aquilo é a ordem dominante, é a maioria, como a gente costuma dizer. E aí, como é a maioria, fica parecendo então que é o certo. E o que nós estamos tentando raciocinar é por que nós precisamos dissolver esse patriarcado da forma com que ele está posto. Porque senão nós vamos falir enquanto sociedade. Por que vamos falir? Porque a sociedade está mostrando que ela não é na ordem que o patriarcado quer. Ela é composta de pessoas que pensam diferentemente, agem diferentemente e veem ao mundo diferentemente. Nós podemos não aceitar isso ainda, a maioria das pessoas não aceitam. E tá, ok, mas a ideia é aprender a ouvir, ver o que tem no real. Isso que esse aqui é o convite, né? E aí, ao vermos o que tem no real, na realidade das sociedades, nós temos que entender que nós precisamos, portanto, questionar nossas certezas. Então, uma criança pode dar, desde pequena, sinais de que ela tem uma forma de estar no mundo diferente daquela que o pai e a mãe desejou, ou a parentaiada toda desejou. E aí, se a pessoa tem dentro dela um espaço para esses pensamentos mais chamados, inclusive, de progressistas, mas pelo viés da política, tá?
Mas, na verdade, é uma questão muito pessoal. Quanto mais a pessoa se torna uma pessoa aberta aos questionamentos, às certezas e à flexibilidade de mudanças, mais possibilidade ela vai ter de lidar com o que lhe é surpresa. E por que eu estou dizendo isso? Pelo que eu disse lá no início, ainda é muito triste o tanto de homens e mulheres que têm medo de que seu filho, sua filha, apresente uma sexualidade muito distante daquilo que a pessoa pensou para ela. E uma das formas da repressão é essa de disseminar aos quatro ventos que isso está sendo ensinado nas escolas. Isso é uma violência absurda, absurda. Gente, não, essas delicadezas da vida não são ensinadas em escola nenhuma, pelo amor de Deus. Não existe cartilha, não existe kit gay, não existe isso. Isso são instrumentos de ideologias que roubam da sociedade aquilo que ela está enfrentando e faz uma propaganda contrária, né? Então, se existe uma ideologia que lida melhor com as diferenças e que tem no seu escopo de pensamento a possibilidade de lidar com as diferenças, com a inclusão, então o lado contrário a isso vai querer botar na cabeça das pessoas que nós temos que lutar contra uma ideologia que quer ensinar isso para as crianças. Isso é um crime. Isso é um crime porque não está sendo ensinado nada para a criança. A criança vem ao mundo como ela tem que vir. Gente, principalmente quando a gente pensa em Deus e na crença em Deus e naqueles que estão ouvindo que tem essa crença, Deus é que controla o mundo. Vem ao mundo quem tem que vir da forma que tem que vir para viver o que tem que viver. E quem não acredita em Deus sabe que não existe uma resposta para isso, né? Para esses questionamentos humanos, para essas diferenças humanas. Ok, então isso eu queria primeiro aqui retomar para que fique pipocando na cabeça de vocês essas questões. Na linha ainda de falar de violência que é perpetrada, eu gostaria de falar de uma outra também, muito pouco conversada, que é a violência obstétrica. E aí você vai falar, nossa, Zélia, mas outra palavra que está se criando. Não, o nome sim pode ser uma coisa até mais moderna, mas a violência não. Ela é antiquíssima. Eu mesma sou testemunha auditiva de ter verificado isso há pelo menos 40, mais ou menos 38 anos passados, que eu estava no centro cirúrgico para fazer uma punção e já estava lá toda preparada e escutei um grito de dor, aquele aquele lamento que você sente, uma dor no teu coração também quando escuta, sabe isso? Então, foi o que eu ouvi na sala ao lado, onde era a sala onde acontecia um parto. E eu pulei na cama, na maca, e o meu médico até, Zélia, por quê? Eu disse, doutor, o que é isso? É que tá tendo um parto ao lado. Sim, mas ele não pode falar com ela assim. Era um médico que se dirigia à parturiente de uma forma tão grossa, tão violenta, e eu me assustei. E o meu médico, depois, quando fui conversar com ele, já pós-punção e tudo, ele falou, Zélia, infelizmente tem colegas que têm
esse comportamento que era, gente, era não, é um comportamento de agressão à mulher na hora do parto. Eu própria vivi também. Se eu pensar que eu fui deixada numa maca, no corredor de um hospital, por mais ou menos 2 horas, enquanto meu filhinho, que tinha acabado de nascer, era socorrido, porque ele nasceu com um pouquinho de roxo, um pouquinho de cianose, e, e não tinha espaço no hospital, não tinha lugar, então todo mundo que saía dos centros, dos 2 centros cirúrgicos que tinham, ficavam no corredor. E ali nós ficamos, eu era uma, por mais ou menos 2 horas. Então, assim, são violências, isso, inclusive, gente, perto do que existe hoje nos arrebaldes do nosso país, é nada. Mas nós precisamos abrir a nossa percepção, os nossos olhos, os nossos ouvidos e usar do nosso trabalho, quem trabalha com humanos, para investigar essas questões na vida das pessoas, porque elas são traumatizantes e elas são violentas e elas são praticadas especialmente contra as mulheres, né? São as mulheres que gestam e dá à luz o filho. E isso tem um caminho, né? Dentro das pessoas. Pode não causar nenhum trauma, mas pode também causar. E independente de causar traumas ou não, o bom trato sempre é um caminho que a gente deve procurar. Mas vocês sabem que tem uma pesquisa que que confirma a existência dessa violência e, adivinha, principalmente com as mulheres negras. Como se a mulher negra, existe até a justificativa de que a mulher negra é mais forte para aguentar as dores. Então, ela pode, por exemplo, esperar mais para ter um parto. Percebe o nível de agressão? Então, a gente precisa sim refletir sobre esses pontos. Eu queria ainda, só para pincelar e a gente retomar depois, porque eu já falei no outro, da fome, a violência contra as crianças relacionadas à fome. Criança que tem fome ou mãe que não se alimentou na gravidez não tem condições de sustentar os seus filhos. E muitas vezes, que é outra violência, são mães solo, por abandono do pai da criança. Isto independente de ter assumido ou não a gravidez, de ter assumido ou não aquela nova situação, mas o abandono emocional e o abandono real, né, de deixar a mulher sozinha para o enfrentamento de toda a situação da sua gestação, seja ela desejada ou não. Então a gente para por aqui, porque eu acredito que eu já provoquei vocês com 2 ou 3 questões um pouquinho diferentes, né, do cotidiano, e voltaremos. Acompanhem Zélia com Z, para que a gente possa debater, para que a gente possa aprender a entender por que é importante pensar. Beijo, tchau!